Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Fico muito feliz que vocês façam comentários, acompanhem, né? Quero dar as boas-vindas e mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui com os comentários e considerações. O objetivo desses vídeos é provocar vocês, né? Provocar reflexões, provocar questões, provocar incômodos. Então, vocês assistiram ao último vídeo, onde eu falo da sombra, né? Comecei a definir, falar um pouquinho da sombra. Então, hoje eu vou continuar falando um pouquinho disso. E aí eu quero que vocês deixem lá os likes, compartilhem, né? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E, principalmente, deixa perguntas, deixa comentários ou envia para mim no privado, né, pelo direct, ou então pelo Messenger, né, por e-mail, pelo WhatsApp, como você se sentir mais à vontade. Se você assistiu então ao vídeo anterior, você viu que a sombra é um componente da nossa psique extremamente importante, porque a gente precisa lidar também com aquilo que a gente tenta rejeitar, né, aquilo que a gente não aceita, aquilo que aparentemente a sociedade também vai rechaçar, tá? Então, o que é a sombra, na verdade, né? Em termos de elemento psíquico. Então, a sombra envolve dimensões ou aspectos que são reprimidos, né? Que talvez devam ser reprimidos, ou que eu acho que devam ser reprimidos, ou que a sociedade me diz que devem ser reprimidos. Instintos primitivos, dos quais a gente tem medo, por isso o medo também da sexualidade, né? E aquilo que é considerado socialmente ruim. Tá? O interessante é que aquilo que é sombrio é o não vivido, não é necessariamente o ruim. Tá? Isso é muito importante que fique claro. Né? Quando a gente fala em sombra, a gente está falando de conteúdos e aspectos não vividos pela personalidade ou na personalidade, tá? Então é importante que a gente busque esses elementos para que a gente se conheça e a gente se conheça por inteiro, né? Mas então será que só tem coisas ruins na sombra? Né? Ou será que a sombra é um conjunto de elementos ruins? Não. Ela pode ser considerada ruim ou pode ser um conjunto de elementos considerados ruins do ponto de vista social. Mas potencialidades também podem estar na sombra, podem ser não vividas. Por exemplo, criatividade. Né? Todos nós temos um potencial criativo, alguns mais, outros menos. E muitas pessoas deixam de atuar esse potencial criativo e deixam ele lá, na sombra. Por quê? Porque querem? Não, isso é voluntário? Não, isso é consciente? Também não. Mas fica reprimido, fica guardado nesse localzinho lá, né, nessa instância que é o nosso inconsciente. Tá? Então é importante que a gente conheça, faça o resgate e possa utilizar. Criatividade, né, altruísmo, uma série de outras características que possam ser consideradas positivas, mas que eu não consigo atuar por algum motivo. Né? E aí isso precisa ser também entendido. Por que esse indivíduo não consegue ser criativo? Por que ele não consegue se considerar bom e atuar com capacidades e potencialidades boas, né? Fica aí a pergunta, fica aí a reflexão, tá? E aí nós podemos falar de dois tipos de sombra, digamos, ou dois contextos onde essa sombra aparece. A gente pode falar da sombra pessoal, né, que se refere, na verdade, a elementos da minha vivência ou características que são minhas, que eu fui aprendendo ou desenvolvendo durante a minha vivência, que são consideradas negativas e ruins, que não devem ser atuadas, como, por exemplo, a agressividade, ou a raiva de forma geral, impulsividade, determinação e uma série de outras que podem ser consideradas incômodas, socialmente falando, tá? Então, seria como cada indivíduo apreende isso, que ele aprende que ele deve guardar, né, que ele não pode viver, lembrando que a sombra é esse não vivido, e isso vai fazendo mal porque ele vai vivendo pela metade, né? E a gente tem também a sombra coletiva, que seria o quê? É o lado
de um grupo, o lado coletivo, né? Ou melhor dizendo, o lado de uma coletividade que não é vivido, que não é expresso, certo? Por exemplo, se a gente pensar num grupo religioso, num partido político, ou em grupos políticos, ou em seitas, ou na comunidade, na sociedade em geral, tem aspectos que são escondidos, né, que aparentemente não deveriam ser mostrados, porque vão ser considerados perniciosos ou negativos. Então isso também fica lá no baú do não vivido, né, em termos coletivos. A sociedade avança por um lado, tentando cumprir as normas e fazer o que é esperado como correto, mas não vive, por exemplo, aspectos intensos de agressividade, aspectos de impulsividade. E isso vai crescendo no nosso inconsciente. Tá? Então, o que acontece? Quanto menos a gente conhece a sombra, quanto menos a gente atua, né, o que está na nossa sombra, mais perigoso isso fica. Porque aí isso vai ser atuado e vai aparecer de uma maneira descontrolada. Lembrando que o ser humano ele é uma totalidade composta por opostos. Então, se é uma totalidade composta por opostos, é importante que isso também seja conhecido, seja vivido e seja atuado de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter contato com essa sombra e aceitá-la. A tendência social e pessoal não quero isso me incomoda, eu não gosto disso, é feio, né, isso é pecado, isso vai incomodar o outro, nossa, eu não vou ser aceito, eu não vou ser amado dessa forma. E aí a gente fica só tentando se adequar a determinados padrões ou determinados padrões de grupos, né, da família, da nossa comunidade, da sociedade, né, e de outros grupos dos quais a gente participa, e a gente deixa de ser a gente mesmo. E isso vai fazendo muito mal à personalidade. Tá? Um dos aspectos coletivos, por exemplo, que a gente pode ver que fica bastante na sombra é a própria vivência do feminino, né, que na modernidade, ou talvez mais na pós-modernidade, é muito associado com o mimimi, né, que não seria adequado, não seria interessante, não seria louvável a expressão do afeto, a expressão do carinho, a expressão da emoção, porque isso também pode deixar o indivíduo fragilizado. E são equívocos. Né? Então, esse feminino, enquanto função, né, função feminina, de constelar afeto, de constelar emotividade, de constelar sensibilidade, nutrição, acolhimento, precisa aparecer, para que as relações também se estabeleçam de uma maneira mais terna, de uma maneira mais efetiva mesmo. Né? Bom, e aí, como lidar com essa sombra? Né? Como a gente vai lidar com ela? Eu vou falar um pouquinho mais disso no vídeo seguinte, mas a primeira coisa é aceitar que ela existe. Aceitar que eu tenho um lado não vivido, que eu tenho um lado desconhecido, em primeiro lugar, e um lado não vivido. Depois, querer conhecer, querer se aproximar dele. Né? Porque não adianta a gente fugir, porque ele vai continuar ali, ele vai crescer, ele vai fazer mal pra gente. Tá? Então, no processo terapêutico, por exemplo, é importante que a gente vá se deparando com isso que a gente não conhece, com esse inconsciente, e que a gente vá atualizando esse inconsciente, vá trazendo isso e assimilando isso à consciência para que a gente seja um ser mais inteiro, né? Um ser humano mais integral. Tá bom? Então fica a dica, a gente se vê em breve, espero que vocês tenham gostado, coloquem seus comentários aí e até mais.